acadêmicos, sejam muito bem-vindos à disciplina Negociação e Arbitragem do curso de Administração Pública. Meu nome é Maria Alice e é um prazer estar aqui com vocês. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvida. E para que vocês tenham um bom resultado, leia com atenção cada uma das abordagens apresentadas. Caso fique alguma coisa sem entendimento, caso você não compreenda algum assunto, solicitamos que faça uma nova leitura. Será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Nessa primeira aula, iremos conhecer o tema negociação e a sua relação com outras áreas de conhecimento, como as ciências humanas e com as tecnologias de informação e comunicação. Vamos começar? Embora não seja possível ter provas desde a pré-história, ou seja, há mais de 6.000 anos antes de Cristo, muito provavelmente o homem já negociava, pois se assim não fosse, teria sido impossível sobreviver. Lembre-se que nessa época a agricultura já era bastante desenvolvida, que levou ao surgimento de excedentes e à necessidade de trocá-los, ou melhor, de negociá-los, porque naquela época ainda não existiam, não haviam sido desenvolvidas as técnicas de armazenamento e de conservação. Além disso, desde aqueles tempos, vem ocorrendo especialização de funções, ou seja, enquanto uns foram desenvolvendo a habilidade para caçar, outros foram se tornando exímios artesãos, criadores ou agricultores. Assim, a troca mediante a negociação, em princípio restrita ao ajuste das quantidades equivalentes, naturalmente foi se impondo através do comércio e se incorporando ao dia a dia daquela sociedade. Com o passar dos séculos, a urbanização e a crescente complexidade da vida nas cidades levaram o homem a outra sorte de necessidade a ser negociável, as regras de convivência. Para situá-lo, referimos à Grécia e à Roma antigas, quando nelas floresciam as primeiras instituições democráticas e a lei passava a ser discutida e aprovada por todos como uma norma maior de convivência entre os que habitavam a mesma polis, a mesma cidade. Ora, nada disso teria sido possível se já naquela época não tivessem sido desenvolvidas algumas habilidades, como a da argumentação, da demonstração e prova e da oratória, todas necessárias ao convencimento de outra pessoa em um ambiente de negociação. Então, negociar é um processo em que duas ou mais partes compartilham ideias, informação e opções para atingir um acordo mutuamente aceitável. A negociação é um processo que envolve intercâmbio de propostas seguras e garantias, frequentemente por escrito. A negociação é um processo de comunicação com o propósito de se atingir um acordo agradável sobre diferentes necessidades. A origem semântica da palavra negócio deriva do latim negócio, que significa negar o ócio, ou seja, negue, nem, não, mais ócio, ócio, repouso, cujo significado estrito é o de atividade difícil, trabalhosa. Seu uso mais frequente, porém, tanto no latim quanto no português, gira em torno da relação comercial, transação, ajuste. As negociações ocorrem como modo de tomada de decisões, sobretudo quando não existem regras para reger a negociação ou a decisão, nem autoridade, ou preço determinado pela troca de bens e serviços. A negociação ainda pode ser definida como um processo social baseado na utilização para resolver conflitos entre duas ou mais partes, usando ou não métodos para se chegar a esse acordo. Não existe terceiro, pois as partes ainda estão em um estágio onde existe confiança e é possível obter o diálogo. Embora a negociação seja uma possibilidade de fazer algo melhor por meio de uma ação conjunta, não deve haver surpresa caso as ações não negociadas provem ser um meio superior de realizar algo. O importante é ter ciência de que muitas disputas são inevitáveis, mas a sua resolução de forma eficaz e justa não é.
Há estudos que incentivam a prática e o aprendizado da negociação, afirmando que essa é uma das habilidades mais importantes para se tornar bem-sucedido pessoalmente, financeiramente e também nos negócios. Nessa perspectiva, a novidade pertinente à negociação diz respeito à sua condução como uma atividade profissionalizada, com o emprego de técnicas e até mesmo com o uso do método científico para a análise dos dados e a escolha de melhor estratégia. Antes de se tornar uma atividade profissionalizada, as negociações eram conduzidas com base no que cada um acumulava de conhecimento e nas suas habilidades por meio da sua experiência em negociar. Prevalecia o que é denominado de empirismo. O empirismo defende que toda a estrutura cognitiva é formada com base na experiência prática, de modo que quanto mais vastas, intensivas e ricas forem essas experiências, mais amplo e profundo também vai se tornar o nosso conhecimento. Aristóteles, o filósofo, já defendia que o conhecimento advém da experiência. Assim, o divisor de águas entre esses dois momentos foi o crescimento exponencial que já foi apresentado, a complexidade da vida moderna, sobremaneira urbanizada. O que a gente pode perceber é que a necessidade de negociar faz parte do nosso dia a dia, das pessoas, das organizações. Para tanto, é necessário, então, levar em consideração o objetivo a ser alcançado, bem como o relacionamento com a outra parte. Todos os dias há necessidade de negociar com alguém, desde a hora que a gente inicia o dia até o final das nossas atividades. Independente do lugar em que cada um se encontra, há necessidade de se negociar sempre. Em casa, no trânsito, na igreja, no clube, na escola, no trabalho, dentre outros lugares. Sim, é verdade. Nas mais diversas situações, até nas mais inusitadas, é necessário negociar, a menos que se viva isolado. Durante toda a vida, precisa se negociar o tempo todo no mundo. Todos precisam negociar sempre, desde uma ideia proposta, um produto, um serviço, o marketing pessoal ou da organização, dentre outros exemplos que a gente também poderia considerar. Negocia-se em casa, o programa de televisão que todos estão assistindo ou que todos vão assistir, negocia-se no mercado, no shopping, algum desconto, negocia-se no banco, empréstimos ou taxas de retorno de investimento, negocia-se a época em que se pode sair de férias, com a organização onde se trabalha, negocia-se com um colega algum serviço que ambos terão de realizar, de executar em conjunto, entre muitas outras situações onde se negocia quase que cotidianamente. Como a gente pode perceber, a negociação é uma prática tão antiga, está tão incorporada no nosso dia a dia, que a gente nem se dá conta dessa existência, como um ato pensado, e muito menos em relação à sua importância. Então, necessidades, interesses, e por consequente divergências e conflitos surgem em uma escala nunca antes percebida. Cabe lembrar que não estamos nos referindo apenas às experiências pessoais, mas também às das organizações. A era da produção industrial, sobretudo a partir do século XVIII, seguida da produção em massa no século XX, trouxe uma nova ordem em escala de problemas, fator determinante para que houvesse um contingente cada vez maior de pessoas envolvidas em compras, vendas, intermediação, entrega, comunicação, financiamento. Assim, se até então a negociação era uma habilidade individual, quase um dom, pessoal, com a multiplicação dos problemas e litígios inerente ao novo quadro, ela, a negociação, passou a ser percebida como uma competência, não só passível de aprendizagem por muitos, mas também de aperfeiçoamento por parte daqueles que já apresentavam uma habilidade natural no seu desempenho. Nesse novo ambiente, a competição pelos mercados levou ao reconhecimento da capacidade de negociar como uma variável crítica para o sucesso das organizações, bem como necessária à solução dos problemas sociais.
subproduto indesejado no novo arranjo produtivo, o capitalismo industrial financeiro. Já no âmbito estatal governamental, há muito tempo é reconhecida, né, a importância da capacidade de negociar e de fechar bons contratos, sejam eles comerciais, de transferência de tecnologia, de intercâmbio geral entre nações, de apoio mútuo, né, dentre outros, bem como em tempos mais conturbados, de conciliar e de chegar, né, a um bom termo nos casos de conflitos internos ou internacionais. É provável também que você já tenha estudado, né, ou até mesmo escutado, umas das tendências, né, que cada vez mais se impõem às organizações. No setor privado, por exemplo, a chamada gestão cooperada ou em redes, né, ambas por vezes referidas também como parcerias. E no setor público, né, no setor governamental, a constatação de que a maioria das políticas públicas requer um envolvimento e a colaboração, se não dos três, pelo menos de dois níveis de governo, através de contratos, convênios ou consórcios. Por exemplo, para vincular o setor público ao setor privado, há um arranjo contratual, tipo a concessão, conhecido como parceria público-privada, e para o vínculo entre o setor público e as organizações não governamentais, existem os termos de parceria. Esses são firmados com as organizações da sociedade civil e de interesse público, mais conhecidas pela sigla OSCIP. De modo que, quer você atue no setor privado ou no setor público, né, os projetos só se tornarão efetivos a partir de muita expertise em negociação. Portanto, não há dúvidas de que o estudo da negociação, embora seja antigo, não perdeu a atualidade e muito menos a relevância. Desse modo, devido à velocidade com que o capital circula no mundo, torna-o de mais fácil acesso para muitos, pela proximidade dos interesses comerciais, econômicos e políticos. Essa aproximação dá maior veracidade ao clichê de que o mundo está cada vez mais ao alcance de cada um, né, possibilitando que as preferências do consumidor sejam convergentes e que a competição entre as organizações seja mais intensa. Nesse contexto, a competição mundial, em todos os sentidos, torna-se mais acirrada, especialmente para as organizações, sejam elas empresas, instituições, associações, grupos, nações, blocos de organizações ou de países. A inserção de organizações no mundo globalizado exige tecnologia avançada, excelente padrão de qualidade e produtos com alto valor agregado. Em virtude dessas e de tantas outras situações, constata-se que é preciso eficácia para negociar. Uma negociação eficaz significa tomar as melhores decisões para maximizar o resultado a todos os interessados. Envolve diversos aspectos, mas não se pode esquecer de que a comunicação é a mola propulsora para o desfecho de todo tipo de acordo. Podemos entender que a negociação é uma ferramenta valiosa para todos os profissionais no cenário atual do mundo e nas organizações e dos negócios. Todos os profissionais negociam diversas coisas o tempo todo, com seus clientes internos e externos, líderes liderados, tais como recursos humanos e financeiros, prazos, orçamentos, contratos, dentre outras tantas, e, portanto, é de fundamental importância saber abordar cada momento que envolve uma negociação para que se obtenham resultados positivos. A negociação é importante quando são buscadas alternativas para a solução de conflitos. O conhecimento e a determinação do negociador são também fundamentais para o alcance de um bom resultado. Pode-se dizer que a negociação foi bem sucedida quando teve o problema resolvido, né? Os seus objetivos foram alcançados e a qualidade do relacionamento entre os envolvidos foi preservada. O conflito pode ser entendido como a percepção das diferenças entre pessoas. É um processo internacional que se dá entre duas ou mais partes, em que se predominam as relações antagônicas. O processo conflitivo constitui-se numa incompatibilidade que nasce, cresce e se desenvolve entre pessoas
e pode morrer, estacionar, ser negociado ou evoluir para uma situação incontrolável. O conflito pode advir da divergência de uma ideia, opinião, atitude ou comportamento. Por consequente, essa divergência pode gerar um problema ou uma oportunidade em quem quer que seja e pode gerar a semente do processo de negociação. E a negociação advém de uma ou mais questões que se quer solucionar com outras pessoas ou organizações. Nesse contexto, a negociação abrange mais do que uma simples realização de troca, compensação ou partilha. Essas situações podem fazer parte do processo de negociação desde que estabelecidas para a solução de um conflito ou incompatibilidade. Vamos analisar esse exemplo. Vamos supor que dois amigos queiram trocar seus veículos particulares um pelo outro. O primeiro amigo faz uma oferta e o segundo aceita. Então, ocorre uma transação, e não uma negociação propriamente dita. Agora, imagine que o veículo recebido pelo primeiro amigo apresenta defeitos, logo após a transação. O primeiro quer desfazer o negócio, mas o seu amigo vira-lhe as costas, ou seja, não aceita desfazer o negócio, nem efetuar os reparos necessários. O conflito advém a partir dessa situação que se manifesta entre os dois amigos. A incompatibilidade surgida no exemplo pode ser vista como alguma coisa que não está bem e poderá interferir no relacionamento dos dois amigos. Esse acontecimento, entretanto, é apenas um dos inúmeros casos que criam problemas posteriores. Muitos acordos são desrespeitados, ocorrem conflitos, além de outras situações inadequadas, simplesmente por falta de habilidade na condução do negócio ou da negociação. É necessário, portanto, desenvolver essa competência tão fundamental na solução de conflitos. A negociação é uma habilidade que pode e deve ser aprendida. Basta que se procure respeitar alguns princípios básicos. As organizações são fontes inevitáveis de conflitos. Cada organização é constituída por departamentos e seus relacionamentos, e cada um deles desenvolve um conjunto de valores, objetivos, metas e ações e procedimentos que muitas vezes podem gerar atritos e virem a ser conflitantes com as demais áreas de todo o organizacional. Existem duas maneiras de encarar o conflito. Uma é a negativista, que o encara como algo prejudicial, dissociativo, devendo ser evitado a todo custo, ou, na pior das hipóteses, minimizar os seus efeitos. E na outra, positivista, que procura verificar aquilo que pode trazer benefício em termos de aprendizagem, interação, desenvolvimento e alcance de melhores objetivos organizacionais. Em todos os casos, é preciso administrar os conflitos, a fim de que não se deixe levá-lo ao colapso ou à destruição. Muitos evitam trabalhar o conflito, pois ele apresenta situações desconfortantes. Quando encoberto ou abafado, o conflito poderá gerar situações insustentáveis no futuro. O negociador que é eficaz, ele vê o conflito como catalisador da mudança para melhor, como algo que pode ser trabalhado para o desenvolvimento da organização e do relacionamento entre as pessoas. Então, ele procura conhecer as suas causas geradoras e, a partir daí, busca propor soluções para a negociação. A solução de conflitos pode se dar pela busca de uma solução, por meio da negociação direta entre as partes interessadas. Há outros casos em que a solução é encontrada com o auxílio de um terceiro. Nesse caso, a solução de muitos conflitos pode se dar via métodos conhecidos como arbitragem, conciliação e mediação, que analisaremos mais para frente na nossa disciplina. Essas práticas são um campo fértil para o desenvolvimento da negociação e exigem, sobretudo, competência e habilidade por parte dos negociadores e agentes responsáveis em aplicá-las. A implementação dessas formas de resolver conflitos diminui custos e prazos para a solução de inúmeros processos, gerando benefícios para a sociedade em geral. Dando continuidade à nossa primeira aula, vamos discutir um pouco sobre as fontes de conhecimento para a negociação. Sendo o ser humano o ator central da negociação,
e a administração, um campo que absorve conhecimentos de outras áreas, importa identificar, então, a proveniência dos conhecimentos básicos que subsidiam as técnicas de negociação. São muitas, mas vamos citar aqui apenas as mais expressivas. Você já deve ter aprendido que uma das principais fontes de onde se nutre a administração é a psicologia, campo do conhecimento que estuda o comportamento humano, as variáveis que o influenciam e como elas se relacionam entre si. E não pense que precisa ser psicólogo para entender e prever um pouco sobre a natureza, o temperamento e o comportamento de cada indivíduo. Se a negociação é processo racional e lógico, não deixa de ser também um processo emocional. Portanto, conhecer as emoções e saber usá-las no momento adequado pode ser um fator crítico para conquistar os objetivos, né? Pois em uma negociação, tal qual em inúmeras outras circunstâncias pessoais e profissionais, não raro as emoções dominam a racionalidade. Uma segunda área muito importante, que você muito provavelmente já estudou, é a sociologia, cujo objeto de estudo é o comportamento do homem nos mais distintos ambientes da sociedade, sejam em pequenos grupos, família, amigos, clubes, organizações, entre outras, ou em grandes aglomerações, a exemplo das cidades. Nem sempre uma negociação se dá, como se diz, a portas fechadas em um ambiente confidencial. Por isso, considerar o efeito do grupo sobre o processo pode ser de grande importância, pois é sabido que nessas circunstâncias os indivíduos têm um comportamento modificado. A análise dos agentes e dos grupos envolvidos em uma negociação, na perspectiva sociológica, tem uma singular importância, impondo-se como um antecedente necessário, sobretudo quando as negociações envolverem povos de etnias e culturas muito distintas, a exemplo da etnia indígena e das diferenças culturais que distinguem os latinos dos eslavos, os afro dos europeus e assim sucessivamente. Nesses casos, além do tema objeto de negociação, são consideradas as respectivas históricas, né? A história daquele povo e o modo como eles se estabelecem os relacionamentos entre si. Então, muitos dos problemas ainda hoje existentes na relação entre os povos resultam de acordos de gabinete que não levaram em consideração as especificações dos povos envolvidos. É o caso, entre outros, né, do legado colonialista na África e da história recente do leste europeu. No Brasil, um exemplo dessa situação foram as chamadas guerras guaraníticas, em 1753 a 1756, no território que hoje é ocupado pelo Rio Grande do Sul, motivadas pela aliança e união das coroas ibéricas. Outra área muito interessante é a filosofia, né? E no seu âmbito, o estudo da ética encerram as disciplinas básicas que orientam as atitudes e os comportamentos na arena da negociação. Isso porque, por vezes, as negociações são verdadeiros embates, lisos e cordiais, mas um efetivo confronto. A maioria dos textos sobre negociação, de uma maneira ou de outra, fará referências a esses três campos do conhecimento, também já estudados nesse curso. Portanto, uma boa dica, né, reler os conteúdos que já foram vistos por vocês. Conforme já foi mencionado, são inúmeras as áreas que podem subsidiar uma negociação para que ela seja bem-sucedida. Uma negociação, assim como muitos outros processos organizacionais, deve ser considerada sob uma perspectiva histórica, né? Daí a história se revelar como uma das principais fontes de conhecimento, não só para antecipar a situação crítica a ser evitada, ou não, conforme os objetivos e estratégias, bem como para antecipar os possíveis desdobramentos em uma negociação. Conhecer o processo de formação dos povos, a origem das etnias, os conflitos ocorridos, as alianças, né, feitas ou desfeitas, as dificuldades e as superações de ordem natural ou não, as suas especificidades, entre tantos outros aspectos, tem de ser revelado um fator crítico, né, para o sucesso em uma negociação.
Um caso ilustrativo para evidenciarmos, né, o problema que acarreta a falta de conhecimento de culturas historicamente constituídas pode ser apresentado da seguinte forma. Um executivo da construção civil canadense estava feliz por estar em Paris com a sua filha, que estudava francês na Sorbonne. Mais feliz ainda, estava por ter acabado de negociar um contrato multimilionário com um potentado árabe. O jantar de comemoração estava em andamento. O canadense, como anfitrião, levou a sua filha. O árabe entendeu tratar-se de um atraente presente. O acordo de negócios terminou do lado do canadense com grosserias feitas pelo árabe com relação à sua filha. Do lado árabe, o negócio acabou com um soco nada convencional que o canadense lhe aplicou no queixo. Então, pessoas e organismos, né, que são dedicados ao apaziguamento dos povos frequentemente usam como recurso a alusão à nossa origem comum, o chamado argumento religioso. Mas preste atenção, falamos de história de povos, de etnias e etc. Mas as organizações também possuem histórico de relacionamentos ou não com clientes, com fornecedores, com governos, entre outros atores que coabitam no seu entorno. Um exemplo de área, né, que apontou grandes contribuições à negociação foi a matemática, e de forma complementar à economia. Para entender como se pode dar essa aplicação da negociação nessas áreas, né, você pode consultar sobre a teoria dos jogos e descobrir a importância da matemática e da economia aplicada. Então, assim, é muito importante que você tenha claro que uma negociação não é um processo meramente técnico, né, mas antes um processo histórico-cultural. Por essa razão, é imprescindível uma visão ampliada e contextualizada para além dos interesses imediatos, a qual objetiva e se importa com o futuro. Mas tal processo, em certa medida, também está vinculado ao passado, daí a importância do conhecimento da história, da economia, da sociologia, da matemática, da antropologia e da filosofia, como citamos anteriormente. Como não há negociação que ocorre em um ambiente isolado, sempre há necessidade de considerar um entorno, o cenário, as variáveis e as suas histórias, né? O passado, sobretudo a dos atores, pessoas e organizações diretamente envolvidas no processo. É impossível ignorar as condições de contorno. É fácil perceber como o momento pode influenciar o curso de uma negociação. Tempos de crise ou de crescimento configuram um ambiente de negociação completamente distintos, assim como com a proximidade do final do ano vão se tornando diversas as condições para as negociações trabalhistas, a exemplo de uma calamidade natural, enchente, ou mesmo um acidente de grandes proporções, a exemplo de um desabamento, pode modificar inteiramente, de um momento para o outro, o ambiente propício a determinadas negociações. Por fim, então, devemos nos atentar também para o fato de que o resultado de uma negociação se estende para além do horizonte espaço-tempo, bem como se desdobra e influencia outras, né? Um exemplo evidente ocorre na área trabalhista. Os ganhos obtidos por uma categoria estimulam as demais a reivindicá-los também. Então, na aula de hoje, discutimos como a negociação, a mediação e a arbitragem são estudados no campo da administração como técnicas gerenciais, também denominadas de ferramentas, tendo como uma de suas finalidades atingir determinados objetivos, genericamente denominados soluções de conflitos ou litígios. Os processos de negociação, de mediação e da arbitragem ocorrem em etapas sucessivas encadeadas, possuem dimensão mais ampla e são partes integrantes de um sistema maior, um ambiente social, político e econômico em diferentes níveis, local, nacional e global. Vamos entender, no decorrer da nossa disciplina, que a mediação é um meio alternativo e voluntário de resolução de conflitos, utilizado para solucionar situações de conflitos entre pessoas físicas ou jurídicas. É um procedimento sigiloso, na qual a autoria das decisões negociadas
cabe às partes envolvidas. Diferentemente da arbitragem, da conciliação, né, no processo judicial ou antes dele, na mediação, as partes se mantêm autoras de suas próprias soluções. Vamos entender também que a arbitragem e a conciliação também são meios alternativos de resolução de conflitos, que utilizam terceiros imparciais. Na conciliação, esses terceiros conduzem as partes na direção do acordo, opinando e propondo soluções. Na arbitragem, o terceiro imparcial define e decide o conflito. No caso da mediação, o mediador não opina, não sugere nem decide pelas partes. A mediação, para além do acordo, visa também a melhora da relação entre as partes envolvidas. Então, desde há muito tempo, não há atividade humana empreendida, tanto no nível pessoal quanto no organizacional, né, de qualquer natureza que seja, que prescinda desses processos cujo domínio requer conhecimentos oriundos das diversas áreas, psicologia, sociologia, história, matemática, economia, entre outras. Em suma, não perca a perspectiva de que a negociação se dá em um ambiente tecnicamente denominado sistema aberto, que tanto recebe inputs de toda ordem, quanto influencia o seu retorno com os outputs que emite, bem como é capaz de continuamente, né, porque é dinâmico, de reprocessar suas atividades em razão dos feedbacks. Com isso, nós vamos encerrando os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do nosso caderno didático. Na próxima aula, vocês poderão compreender como a negociação, sendo um processo de comunicação, pode ser desdobrada em vários elementos, partes e momentos passíveis de gerenciamento.